Olá, pessoal, tudo bem? Como é bom estar com vocês mais uma vez, né? Nessa nossa aula um pouquinho diferente, né? Mas é uma oportunidade sem igual a gente poder estar com vocês mais uma vez, né? Eu, professor André Costa, professor Eliane e professor André Aguinaldo. Para nós é uma alegria muito grande, né? Deixar com que eles, né, façam uma saudação deles, saudação inicial de cada um deles aí. Olá, estudantes de segundos anos, mais uma aula de projeto de vida. Hoje nós vamos falar bastante de planejamento. O nome da nossa aula é De um Sonho para a Realidade, a arte do planejamento. Então, nós vamos dar ênfase ali à importância de se organizar, não é mesmo, André Aguinaldo? É isso aí. Hoje, com a ilustre narração do senhor André Costa, comentários de Eliane Urbanski, e eu aqui só passando os slides. Vai ficar muito show. Vamos embora, gente. Né, pessoal? Então, eu com essa voz de taquara rachada, que vocês já estão acostumados a ouvir na sala, mas agora com um pouco mais de tecnologia, né? A gente vai falando um pouquinho. Pessoal, essa aula, como os professores já disseram aí, nós vamos falar a respeito de planejamento. Vocês que estão no segundo ano, nós já falamos um pouquinho do plano de ação na outra aula. Então, o que envolve um planejamento? Né? Quais são os passos de um planejamento? E por que nós devemos fazer um planejamento? Né, professora Eliane? Isso. Os objetivos dessa aula geral é compreender a necessidade do planejamento para qualquer tipo de empreendimento, até mesmo para o nosso dia a dia. Perceber também que um bom planejamento minimiza todo tipo de perda, de erro. Né? A gente vai estar dando exemplo, contando histórias que ocorreram mesmo na humanidade, que foram mal planejadas e que deram errado, e também vamos ali estar junto, fazendo um plano para nós, um planejamento. Isso, nessa aula, se nós estivéssemos na sala de aula, nós estaríamos com a planilha do nosso PA, nosso plano de ação, e nós já construiríamos ali os nossos planejamentos. Isso não significa que nós não vamos planejar. Essa aula mesmo que vocês estão assistindo foi planejada, idealizada e construída por nós 3 professores. Não é mesmo, André Aguinaldo? Isso. E uma coisa legal é que quando você, aqui está dizendo aqui no vídeo geral, que quando você perde, quando você planeja, você não perde. E mesmo quando você planeja e você vem a perder, você não perdeu, porque você já estava esperando que tivesse essa perda. Então você ganhou, porque não foi pego de surpresa. Eu vou comentar aí na fala do André Aguinaldo. Tem uma pessoa ilustre, que eu não preciso de falar o nome, mas ela ficou conhecida por dizer que quando a gente ganha, a gente não perde nem ganha, nem ganha nem perde. Essa é a vantagem do nosso planejamento. A gente perde, mas perde menos. Exato. Então, o foco desta aula está justamente na importância e nas vantagens de estabelecer uma sequência lógica de ações para chegar a um resultado que tanto pode ser uma vida plena e produtiva, como uma tarefa rotineira, bem realizada e cumprida a contento. A atividade de hoje é o que poderia ter mudado na história. Nós vamos ver 5 textos, né? E aí eu preciso que vocês prestem atenção nos textos, porque depois tem assim uma pequena... para ver o que é que tem de errado nesse planejamento que aconteceu os textos. Primeiro, o texto aqui, então, é um caso voltado meio que para a história. Vamos falar aqui melhor deixar isso aqui para o André nesse primeiro, depois a Eliane faz o do outro lá, da história do Péricles. André? Não, pessoal, esse primeiro caso, né, é importante vocês, né, separarem aí para a gente poder fazer uma distinção entre eles e comparar, tá bom? Então, esse primeiro caso, ele diz assim, que na ilha de Bornéu, os gatos comiam as lagartixas, que comiam as baratas, e as baratas comiam as vespas, que comiam os mosquitos. O DDT não estava no cardápio. Então, o DDT, né, abrindo um parênteses aqui, ele é um composto químico, tá? Que ele hoje foi proibido, era usado aí até, se eu não me engano, pelos tucanzeiros, se eu não estou enganado, tá? Então, ele é altamente nocivo, altamente tóxico e tal. Voltando para a história. Em meados do século XX, a Organização Mundial de Saúde, né, OMS, bombardeou a ilha com cargas massivas de DDT para combater a malária e aniquilou os mosquitos. Né? O objetivo era combater a malária, aniquilou os mosquitos.
mas todo o resto também. Quando os ratos ficaram sabendo que os gatos também tinham morrido envenenados, invadiram a ilha, devoraram as frutas nos campos e propagaram o tifo e outras calamidades. Diante do ataque imprevisto dos ratos, os especialistas da OMS reuniram seu comitê de crise e resolveram mandar gatos de paraquedas. Olha que interessante. No dia 26 de julho de 1960, dezenas de felinos atravessaram o céu de Bornéu e os gatos aterrissaram suavemente, ovacionados pelos humanos que haviam sobrevivido à ajuda internacional. É interessante, né? Os gatos também eram paraquedistas. Então, para resolver o problema dos ratos, né, foram mandados os gatinhos lá para a ilha. Né? Eles, naturalmente, se você jogar, eles já vão cair de pé, imagine descendo suavemente. Né? Acho que deve ter sido uma maravilha para eles. Ai, Jesus. Então, imagina os gastos, né? Que foi... quanto que não gastou de mandar gato de paraquedas para a ilha de Bornéu? Né? Olha o problema, né? Coisa que a gente nunca imaginaria, né? Um gatinho de paraquedas. Eu não sei se a gente já vai comentar agora ou a gente vai comentar no final. Vai comentar agora. Vamos comentar agora? Então, olha só, pessoal. Antes da gente passar para o outro caso. Olha que situação. Vou pedir para o professor André Aguinaldo voltar um pouquinho os slides, né? Colocar lá no primeiro. Isso, esse aqui, por favor. Então, olha só. É a primeira vez que eu li a história, eu fiquei assim, poxa vida, né? Nós tínhamos um problema. Qual era o problema? Numa ilha. Todos sabem que uma ilha é uma porção de terra rodeada por água, né? Nesse caso aqui. E eles tinham, né, os mosquitos lá, uma necessidade, por causa da malária, que tinha que aniquilar os mosquitos. Usaram um pesticida, só que não planejaram. Olha o problema do planejamento. Porque lá nós tínhamos, né, tipo um ecossistema, onde um bichinho se alimentava do outro. Quando matou, né, os gatinhos, aí o trem desandou. Né? Foi quando, se tivessem pensado em outra forma de aniquilar os mosquitinhos, ou um outro tipo de pesticida, não teria que mandar gatinhos de paraquedas. Né? E olha o gasto, olha como é que cada gatinho um paraquedinha, já imaginou? Que legal? Né? E o gasto tremendo. E poderia ter sido evitado. Então, a questão do planejamento, pessoal, é você prever aquilo que pode acontecer, como o professor André Aguinaldo disse no começo. Quando você planeja, por mais que você perca, por mais que as coisas não deem certo, mas você se organizou para aquilo, e você se esperava, talvez, aquele resultado que não fosse assim tão legal, né, dentro daquilo que você planejava, daquilo que você esperava. Né, professora Eliana? Vamos para a próxima, né? É verdade. Agora eu vou contar o segundo caso, que tem a ver com história mesmo, que é um dos mais importantes líderes de Atenas. Nós vamos falar dele agora, Péricles. Ele cometeu um erro de avaliação grosseiro durante a Guerra de Peloponeso. Essa guerra foi entre gregos e espartanos, né? Tanto um quanto o outro lado eram gregos, era gregos contra gregos, e Péricles, ele é conhecido na história como um excelente estrategista de guerra. Mas, em 429 a.C., ele estava ali em guerra, em franca guerra com os espartanos, e o que ele fez nessa guerra? Ele mandou as suas tropas recuarem para dentro da cidade. A gente tem que lembrar que as cidades da antiguidade eram cercadas, muradas, com altas muralhas, com fossos, então era difícil de alguém penetrar dentro de uma cidade. E o planejamento de Péricles, para que ele tivesse êxito na batalha, ele mandou suas tropas voltarem, recuarem para a cidade e ficar dentro dos muros que os protegeriam. Só que os muros realmente protegeram o exército de Péricles. Só que acontece que o exército de Esparta só precisou de cercar a cidade em volta, cortarem a água, o sistema de água que ia para dentro de Esparta, e esperar que a população, os gregos que estavam dentro da cidade, morressem de fome, de sede, de doenças, e eles precisavam de sair da cidade, então, para conseguir socorro, conseguir água e alimento. E depois que eles começaram a morrer, eles tiveram que abrir a cidade, e a guerra foi vencida pelos espartanos. Isso ocorreu em 429 a.C. Péricles, ele planejou, fez um bom planejamento.
Só que no planejamento, ele não contou com a estratégia dos espartanos de cercar a cidade e esperar que eles precisassem de obter coisas fora dos muros da cidade, os outros gregos, para poder sobreviver. Então, ele fez um péssimo planejamento, não é mesmo, André Aguinaldo? É isso. Muito bem. Parece um plano tão fácil, né? Esperar que o outro morresse, né? Para ser terrível. Parece o plano do coronavírus. Sai para fora que você morre, né? Credo. É mais ou menos isso. Seguir em frente. Terceiro caso. A sonda espacial Mars Climate Orbiter era uma das maiores conquistas da NASA. Mas, em 23 de setembro de 1999, ela desapareceu no espaço. Uma coisa barata. A causa do problema foi uma atrapalhada dos engenheiros. Parte deles fez seus cálculos usando um padrão métrico diferente dos demais. O erro custou só 125 milhões de dólares à NASA, que nunca recuperou o equipamento. Né? Então, essa coisa que aconteceu na revista, aconteceu aí no tempo atrás, em 99, e o tamanho desse dinheiro todo, né? O quanto um planejamento, ou talvez até a falta de diálogo pode acontecer. No caso aqui, o problema aqui foi a falta de diálogo, de não conversar qual medida está usando, né? E o que você está fazendo, por que você está fazendo? Não houve essa conversa um com o outro. E é mais ou menos, ao contrário, o que o André Costa e a Eliane Urbano estão fazendo agora. Juntamos três para fazer a mesma coisa. Isso está bacana. Então, a gente conversa um com o outro, né? E a coisa tende a dar certo, né? Tem que ter um resultado melhor do que se fizesse sozinho. E ali tentar fazer, você faz a parte, você faz outra parte, mas não conversar. É a mesma coisa que os alunos na escola, quando faz um trabalho, né, para apresentar, um faz na sua casa de um jeito, o outro faz na casa dele de outro jeito, e as coisas não se conectam. Na hora da apresentação, vira uma caca, e a nota também, consequentemente, né? Então, é por isso uma das importâncias de se planejar, a arte do planejamento. Então, a arte do planejamento também tem a ver muito com dialogar. André Costa. Ah, tá. Isso aqui é a nave, né? A nave que foi feita ali, o André escolheu uma fotografia para nós, e agora o André vai continuar a nossa história. Pessoal, vamos para o quarto, né? O quarto caso. Ele diz que durante a Batalha da Baía de Algeciras, as embarcações Real Carlos e São Hermenegildo lutavam pela Espanha, mas na noite de 12 de julho de 1801, abriram fogo uma contra a outra, afundaram e mataram 1.700 pessoas. A origem da briga, minutos antes, no meio da escuridão, um navio britânico passou silenciosamente entre ambas, abriu fogo dos dois lados e foi embora. Olha só, né? Que curioso também. Dois navios que eram iguais, né? Da mesma, vamos dizer, da mesma bandeira, abriram fogo um contra o outro. Não prestaram atenção, né? Se planejaram, não olharam à volta, não atentaram às coisas que estavam acontecendo. Um navio, né, de outra bandeira passou quietinho, né, atirou dos dois lados e saiu. É igual aquele que fica lá provocando, vai fulano. Ah, não, vai deixar? Né, olha só, ficou instigando. Só que nessa condição, ele não houve, né, não instigou com palavras, mas com ações. Foi lá e bombardeou um e bombardeou o outro. Opa, quem me bombardeou? Aí não viu ninguém. Ah, foi aquele. Ah, foi esse. Ah, foi esse. Aí criou-se toda uma situação, né? Então, isso é importante também de saber quem está ao lado, de planejar também as ações e olhar quem está ao seu lado. Né? O professor André Aguinaldo disse anteriormente ali da questão, né, do encontrar, do se conversar, né? E isso aí faltou também. A gente viu, eu lembro de um episódio do Chaves em que eles montaram uma banda, mas cada um na banda que tocava uma música. Olha aí. E virou algo que ninguém conseguia entender. A minha avó contava de uma música infernal que tinha em Minas, que era para expulsar demônio, que eles falavam assim. Então, cada um pegava o instrumento mais barulhento e fazia o barulho do jeito que achava melhor. Só que ninguém entendia nada, né? O propósito para eles que era para expulsar o capetinha para bem longe, né? Vamos dizer deles mais antigos lá. Então, assim, planejamento, gente, organização. Então, tudo isso faz parte. Né, professora Eliane? Sim, com certeza. E vamos agora para o quinto caso. Esse caso ocorreu em 1832. O filósofo escocês Thomas Caleb
enviou os originais da obra A Revolução Francesa para um amigo e escritor, John Stuart Mill, ler e dar a sua opinião. Mill pediu à governanta da casa que limpasse a casa e a mesa do trabalho. Ela entendeu errado o recado, achou que tinha que jogar tudo fora e lançou o manuscrito no lixo. Carlyle teve que reescrever toda a obra e o livro só saiu em 1837, 5 anos depois. Como aqui a gente vê 3 falta de planejamento, falta de conexão. Primeiro, o Thomas Carlyle, ele escreveu o manuscrito e ele não fez uma cópia, ele mandou os originais. Isso também a gente está falando do século XIX, né? Então não tinha essa opção de a gente escrever no computador, era tudo manuscrito. E ele escreveu e mandou para o amigo dele, Mill, que também era escritor, ler e falar sobre a Revolução Francesa da maneira que ele entendeu e dar a sua opinião. Esse, por outro lado, Mill, quando recebeu esse manuscrito, estava com a mesa bagunçada, o escritório bagunçado, e pediu para a governanta limpar e não explicou detalhadamente o que era para limpar, como era para limpar. A governanta viu um monte de papel, um em cima do outro na mesa, viu que estava bagunçado, jogou tudo no lixo. Moral da história. Demorou mais 5 anos para Carlyle escrever novamente sobre a Revolução Francesa. A gente sabe que quando a gente faz um texto, no Enem, ou em português, ou em inglês, quando você vai passar limpo, muita coisa muda. A história ela não sai como a primeira versão da escrita. É claro que muitas vezes sai até melhorado, mas olha o trabalho que Carlyle teve ao reescrever todo um livro sobre um acontecimento tão importante que foi a Revolução Francesa, por falta de também se precaver, deixar uma cópia com ele. O amigo dele pegou aqueles papéis e não se preocupou em ter um cuidado maior em guardar essa documentação, em avisar a mulher que não podia, a governanta, que não podia jogar tudo no lixo, que era simplesmente para limpar. E a governanta, por outro lado, muitas vezes a informação vem disso aí, a importância da gente ler com atenção o que está escrito. Muitas vezes a gente erra também uma questão por não ler novamente, 2, 3 vezes. Então, o que significa aí esses casos todos que nós estamos contando? Que o planejamento, ele é diferente do improviso. Na vida da gente, a gente não pode improvisar tanto. A gente tem que se planejar. André Aguinaldo? Opa! A Eliane falando sobre a questão do cara ter escrito uma cópia, uma carta, assim, de reserva, me fez lembrar que uns dias atrás, agora aqui, eu estava fazendo uma prova aqui para botar no site do Google Classroom, aí fiz todo no Word primeiro, bonitona e tal, aí tive que sair para fazer não sei o que, não lembro, fui lá e fechei o Word, apaguei tudo. Tive que fazer tudo de novo. Não pude culpar ninguém, mas enfim. Eu quando estava fazendo o meu trabalho de TCC de história, um dia eu fiquei digitalizando 12 horas sem parar, já estava muito em cima da hora, eu não tinha mais tempo, porque a gente deixa para a última hora, eu não tinha mais tempo, aí eu digitei 12 horas. Aí meu pai chegou de viagem, eu fui atender meu pai, receber meu pai, quando eu vim, acabou a energia. Quando eu olhei, eu não tinha salvado nada. Eu tive uma crise de choro na frente do meu pai, ele ficou todo desesperado. E a gente vê essas coisas, acontece mesmo. Todas essas histórias que a gente ouviu aqui, saiu na revista Mundo Estranho em julho do ano de 2013. E realmente estava falando nessa reportagem a importância do planejamento, do bom planejamento, e no planejamento a gente também fazer o plano B, o plano C, não é mesmo, André Costa? É verdade, eu sempre disse que, costumo dizer que eu sou meio azarado, né? Alguns dos meninos em sala, eu já falei isso aí algumas vezes. Se tinha algo que tem uma tendência a dar errado, com alguma coisa, comigo essa coisa dava errado. Né? Tem uma lei chamada... A probabilidade é maior. De dar errado comigo era maior. Se eu tivesse um sorteio com 2 nomes, eu ainda errava. Se tivesse só o meu nome no sorteio, eu perdi o papelzinho, caía um raio em cima do papel, eu pegava fogo. E eu não... Mas, assim, aí a gente acaba entendendo que não é bem assim, não. Mas aí eu passei a entender que a gente tem que estar preparado, como você mesmo disse, professora. Eu tenho que ter um plano B, um plano C, um plano D, se for preciso o alfabeto inteiro, né, para a gente poder seguir. Né, professora André Aguinaldo? É isso aí. Agora vamos ver aqui outras questõezinhas, né? Aí preciso que preste um pouquinho de atenção nela para que na frente possa comentar um pouco, tá, gente? Quem ficar de ver essa aula depois tem que prestar atenção para seguir em frente.
Uma ação planejada é uma ação não improvisada, é o que a Eliane acabou de falar, né? Então, fiquei 2 vezes aqui, uma ação improvisada é uma ação não planejada. Caso contrário de improvisar, planejar fica sendo, então, o mesmo que preparar bem cada ação ou organizar adequadamente um conjunto de ações interdependentes. Ao preparar ou organizar previamente as ditas ações, você está fazendo previsões. Você está supondo que as coisas devam se passar de uma determinada forma para o futuro. Então, não são coisas feitas ao acaso, são coisas pensadas. E coisas pensadas é como se fosse, na Bíblia, a casa construída na rocha, é pé no chão. Se você se decide a não improvisar para garantir a realização dos resultados, você tem que se dispor não somente a preparar tudo muito bem, como acompanhar com o mesmo cuidado a própria realização da ação. Você tem que estar pronto para introduzir as modificações que se mostrarem necessárias nas decisões tomadas anteriormente. Planejar fica sendo sinônimo de preparar e organizar bem a ação, somado a acompanhá-la, para confirmar ou corrigir o decidido e somado ainda a revisá-la e a criticar a preparação feita depois da ação terminada. Né? Então, aqui, eu disse no começo, tinha que prestar atenção, né, no que é que aconteceu. Então, aqui vai ficar assim, o texto menciona 4 etapas do planejamento. Indique nas linhas abaixo, na ordem sequencial, quais foram a ordem do planejamento que foi apresentado no texto que eu acabei de ler. Bom, você que faz o texto em casa, depois fora da aula online, ao vivo, depois você volta o vídeo um pouquinho, presta atenção no texto, para poder fazer a sua resposta, tá bem? André, planejamento na cozinha, texto manuscrito. Agora a gente vai ver uma receitinha, né? Eliane, eu espero que você consiga ler essa letrinha que eu fiz na frente aí, tá? Uhum. Eu fiz a letrinha manuscrita, se você quer problema, você fala que eu leio aqui. Ah, tá bom. Planejamento na cozinha, texto manuscrito. Vamos lá, casquinhas. Tomem cidras verdes, partam-nas em 4 ou 8 partes e tirem-lhe todo o miolo. Que fiquem bem fininhas, colocando-as em seguida numa vasilha com água fria. A seguir, deem uma pequena fervura nas cidras, com um pouco de sal na água, voltando-as em seguida para a água fria. Deixem as cascas de infusão durante 3 dias, trocando-lhe a água 2 vezes ao dia. No fim desse tempo, levem as cidras a cozer, até que possam ser perfuradas facilmente com um alfinete. Façam uma calda e coloquem dentro as fatias de cidra, de maneira que estas fiquem bem cobertas. Durante 9 dias, permanecem as fatias nessa calda. A cada dia, levam a uma fervura. No último, acrescentem algumas gotas de água de flor à calda, levando a compota mais uma vez ao fogo para uma última fervura. Aí tá aí. A partir das informações fornecidas na receita, gente, eu jamais faria essa receita. 9 dias lavando a cidra, fervendo, botando alfinetinho. A partir das informações fornecidas na receita, complete os seguintes itens, que devem estar presentes em um planejamento para que ele realmente organize e facilite suas ações. Qual o material necessário para essa receita aí? Quais ingredientes e utensílios que a receita está pedindo? O cronograma de ações. Qual é o primeiro passo, o segundo passo? As informações necessárias estão todas presentes? Se não, quais exigem detalhamento? Onde obter essas informações dessa receita? E quais são os riscos e as restrições de se fazer uma receita tão complexa, né, que vai tantos dias para ficar pronta? O risco poderia ser, por exemplo, deixar queimar, se queimar as mãos no fogo. Quais restrições? Deixar no fogo baixo. Aí vocês, quando estiverem assistindo essa aula, quando estiver fazendo essa atividade, vocês vão fazer Por que essa exigência ali? Porque até mesmo numa simples receita, essa não é tão simples, mas existe um planejamento. Como eu vou fazer um ovo frito
se eu coloco só a vasilha para esquentar lá, e se eu não verifico se tem os ovos, se tem o sal que eu tenho que pôr, né? Se tem todos os ingredientes que eu preciso. Então, para tudo, até mesmo para a gente cozinhar, a gente precisa de um planejamento. Não é mesmo, André Costa? É verdade, né? E a gente tem que seguir uma receita, né? Como o professor colocou ali, as receitas, elas têm um objetivo, né? Elas foram planejadas, elas têm uma dose certa para acontecer. O outro que a gente vai falar agora, né, é sobre planejamento das manhãs. Eu tenho lutado, né, durante as manhãs, já tem 1 ano que eu estou tentando me organizar e agora eu estou conseguindo. Mas vamos lá. Uma pessoa ouviu dizer que pela manhã nossa força de vontade é maior. Bom, eu estou tentando aí. Para que seus dias sejam mais produtivos, resolveu planejar uma nova rotina matinal. Ou seja, levantar-se às 7 horas todos os dias, né? Começar o dia tomando um copo com água morna, com suco de limão para estimular a digestão. Outro ponto, né? O yoga, né? 1 hora de exercício. Meditar e determinar uma intenção para cada dia. Tomar um café da manhã saudável, né? Ler ou assistir alguma coisa que traga inspiração. Repetir afirmações positivas e otimistas para a vida. Escrever 5 coisas pelas quais é grato. Programar o dia e fazer um plano de ação para conseguir cumprir todos os itens presentes na lista. Começar sempre pela coisa mais difícil na lista de atividades e fazer daquele dia, ou seja, começar pelo maior sapo que houver para engolir e livrar-se logo dessa parte. Né? A partir deste planejamento, né, das manhãs, você consegue identificar alguns valores dessa pessoa? Né? Quais valores? Então, assim, essas ações que essa pessoa organizou aí, né, que ela propôs, quais valores que ela tem para nós? Eu achei muito interessante já a parte que ela diz assim das frases afirmativas, né, para inspiração. Muitas vezes nós não fazemos isso, né? Então é algo assim bem interessante. E quais os 10 itens dessa rotina matinal poderiam ser úteis para a sua própria vida? Eu já tiraria vários ali. Quanto tempo seria necessário, no seu entender, para chegar ao momento de iniciar o item 10 e engolir o sapo do dia? Porque assim, a gente planeja, nós fazemos um planejamento. E nem sempre o planejamento ele vai vir de encontro com as ações que nós tomamos. De repente, você tem um planejamento e a gente que gosta um pouquinho de número, a gente sabe que tem a probabilidade de dar errado. E às vezes tem coisas que nós não temos como fugir. Temos que engolir o sapo. É aquilo mais difícil para a gente fazer. E será que eu estou preparado, já estou disposto a engolir esse sapo logo de manhã? Ou seja, encarar esse leão logo de frente? Ou empurrando ele com a barriga, né? Deixando, amanhã eu faço. E esse amanhã nunca chega e esse sapo vai crescendo. E quando for para resolver, né, tá pior. Né, tá mais complicado. Né, professora Eliane? Com certeza. Dessa aula, uma das coisas que eu mais gosto nessa aula é esse planejamento matinal aí, que não é fácil realmente você se planejar, você escolher algumas coisas para fazer para a sua vida pessoal, para a sua vida emocional, no dia a dia, mas a gente deve valorizar muito isso. Na verdade, a virtude que a gente trabalha nessa aula é a virtude da fidelidade, a gente ser fiel às coisas que a gente quer, determinado, né? E aí, eu sempre penso em me organizar nessa manhã, assim, a coisa que eu consigo com facilidade, que para mim não é o sapo do dia, é emitir pensamentos positivos, fazer uma oração antes de levantar. Agora, as coisas que eu tenho dificuldade, que eu sei que o André Aguinaldo tem bastante facilidade, é a atividade física, que melhora muito também a cabeça da gente, a ansiedade, tudo isso é muito bom. Aí esse seria o sapo que eu deveria de engolir, que seria muito bom para mim, que eu preciso de aprender, né? Mas vamos continuar a aula aqui, agora a gente vai fazer um planejamento na escrivania. 7 dicas de organização. A primeira coisa que precisa é saber por que precisa de seu espaço de estudo. E agora, mais do que nunca, todos nós agora temos um lugar em casa que passou a ser a nossa sala de aula, o nosso ambiente de estudo. Então, é muito importante aquele lugar estar organizado.
Não, porque senão a gente não consegue achar o que procura, vai procurar uma caneta, não está perto, um apagador não está perto, uma borracha não está presente. Então, tem que organizar ali. Alguém exige isso de vocês, na casa de vocês, ou vocês mesmos têm essa autorregulamentação de organizar o espaço que vocês estão estudando? Ou você fica nervoso com a bagunça, ou você não se importa muito, a sua bagunça é onde você consegue encontrar as coisas, mas é bem importante, mesmo que você seja uma pessoa que não seja tão organizado, você ter tudo à mão ali na escrivania. Porque senão, a pessoa pode se distrair com coisas que estão ali ou que não estão ali, e deveriam estar. Então, comece por esvaziar e pôr no chão tudo que está sobre a escrivania, deixando no lugar apenas o que for permanentemente, que é, por exemplo, o computador, a impressora, né? O lápis, o caderno, o livro, a caneta. Examine tudo que está no chão e livre-se do que é desnecessário. Só que leia antes para não fazer igual o manuscrito do Will lá, que joga tudo fora, as coisas importantes, né? Já que deveria ter ido para o lixo já faz tempo e está ali. Então, coloca as coisas no chão, esvazia a escrivania, o lugar de estudo, observe o que realmente é imprescindível estar ali, e o restante que você acha que não tem necessidade, jogue mesmo. A terceira dica, decida o que deve ficar sobre a escrivania. As coisas que precisam estar à mão com frequência, sem perder tempo. Por exemplo, se você usa o grampeador todo dia, se a resposta for não, é sinal de que ele pode ficar numa gaveta ou numa prateleira. Se for sim, ele deve ficar na escrivania. A quarta dica ali, deixe espaço livre para escrever à mão, mesmo que você use o computador na maior parte do tempo. É importante você poder anotar, esboçar, rabiscar rapidamente, quando vem uma ideia, uma inspiração ou uma urgência. A quinta dica é organize os papéis soltos numa bandeja ou numa caixa, ou em duas, uma para o que já está pronto e a outra para o que está em andamento das atividades. A sexta dica, se a pilha de papéis estiver crescendo muito, verifique se a montanha não deve ser reduzida. Pode haver coisas atrasadas a retomar. Pelo menos uma vez por semana, procure chegar perto do vazio, da papelada, na escrivania, já que esse não é o lugar definitivo para os papéis. A sétima e a última dica é, por último, a decoração, que é bem importante, fala muito de você. A maioria das pessoas gostam de ter fotos e outros objetos queridos na escrivania. Escolha com atenção e deixe-os visíveis. Eles são importantes, pois representam sua identidade, seus gostos e também os seus valores. O que você achou dessa dica, André Aguinaldo? Então, é coisa que normalmente eu não faço. Ó, se vocês estiverem vendo agora aqui, tá vindo uma parede branca, né? O Teófilo tá aqui, não, mas na casa do Teófilo arrumou, fez um estúdiozinho para ele, sabe? Fui lá ver, nossa, que chique, botou tudo, separou tudo, tal, até manda o vizinho ficar quieto. Aqui, onde eu estou filmando aqui, o portão abre, cachorro late, sei lá o que, sabe? E eu não sou muito caprichoso, assim, para fazer as coisas. Minha casa, eu moro sozinho, minha casa não é, assim, a casa caprichosa. Ao contrário, meu vizinho deixa as coisas tudo muito bem arrumadinhas, sabe? Cheirosa, tudo maravilhoso. E eu não, eu sou... Mas é bom prestar atenção e fazer algumas coisas. Por um lado, eu sou bom em umas coisas e em outras eu não sou tão bom assim. Mas que bom que a gente não é bom em tudo, né? Senão vira monotonia, fica chato a nossa vida, né? Bom, essas regrinhas de ouro aqui, que a Eliane acabou de ler para nós, são regrinhas que você pode colocar na sua vida para melhorar, planejar. Tem essa fotografia aqui que o André escolheu, que parece aqui ser uma pessoa asiática, né? E os asiáticos são vistos como pessoas muito inteligentes. Então, eles planejam as coisas, né? Agora, nessa situação de pandemia, nós vemos que os asiáticos não sofreram, quer dizer, o Japão não sofreu tanto, né? E o Japão é visto como pessoal muito inteligente. Então, eles planejam bastante, parece que quando eles erram, eles aprendem com os erros. Eles não permanecem nos erros. Eles tendem a crescer, certo? Escolha as 4 coisas que lhe parecem as mais importantes entre todas as indicadas acima
Indique-as no espaço abaixo em ordem decrescente de prioridade, em forma de conselho para alguém que não consegue organizar sua escrivaninha. Talvez essa pessoa seja, assim, uma pessoa tanto quanto eu. Para começar, não tem muito costume de usar escrivaninha, o computador, essas coisas, né? Eu estou, assim, recomeçando. Meu computador que eu mais uso é na escola, por exemplo. E com a modernidade, o nosso computador é um famoso telefone, né? Um smartphone e tal, e por fora. A vida está nos dando coisas diferenciadas para organizar. Às vezes, seu escritório é na graminha aí, você faz um monte de coisa. Com esse negócio de salvar tudo em nuvens, mas, enfim, organização. Talvez você é a pessoa que precisa se organizar. E talvez a escrivaninha sua é a sua vida. Você tem que organizar tudinho para botar em ordem. E na vida de adolescente, muita coisa está fora do lugar. Muita coisa. Até os adultos, muita coisa está fora do lugar. Então, arrume. E arrumando, você consegue fazer muita coisa legal. E muita coisa vai dar certo na sua vida. Tá? Você não vai ser aquela pessoa que fala assim, minha vida tudo dá errado. Planeja. Se organize. Nessas aulas online, então, tem muita gente que não se organiza e aí fica achando que é culpa do professor ou a culpa do patrão, a culpa do filho, é da irmã, do pai, põe culpa em todos, menos olhar para você mesmo e dizer, a culpa é minha. Então, organize. E aqui nós terminamos mais uma aula, né, gente? De um sonho para a realidade, a arte de planejamento. Gente, planejar pode ser chato, mas o resultado é muito bom. Porque não sai fora daqui. Como eu disse no começo da aula de hoje, até aquilo que sair fora vai estar dentro do planejamento, se você planejar. Muito bem, com as falas para nossas terminações aqui, por favor, Eliane. Muito obrigada a vocês estarem participando comigo, André Costa e André Aguinaldo. Essa aula a gente aprende a valorizar realmente a organização, o planejamento. Isso é bom para todo mundo, cabe na vida de um adolescente, na vida de um adulto, na vida de um idoso, na vida de uma pessoa que está passando por algumas necessidades financeiras. É importante se organizar, não gastar tudo que tem, né? Se organizar na questão de saúde. Se eu for sair, se eu tiver necessidade de sair agora que a gente está em distanciamento social, é bom me organizar antes, pegar minha máscara, porque agora pode até ser multado, né? Pegar seu kit de higiene, seu álcool, um sabonetinho colocar na bolsa, uma menina, um homem andar sempre também com proteção. E a arte do planejamento é isso, pensar em cada detalhe da vida da gente como se fosse único, porque realmente, como nós todos sabemos, pode e vai dar errado em algumas vezes. Mas quando você planejou, você já pensa que pode dar errado e você já calcula, minimizando o que pode dar errado e resultando numa conquista maior. Muito obrigada por todos que participaram, por todos que vão assistir esse vídeo. Deus abençoe a cada um de vocês e até a nossa próxima aula. André Costa. Também não posso, né, deixar de agradecer todos, né, agradecer vocês, queridos professores, por essa oportunidade, né, de mais uma aula. Mas, né, complementando aí o que a professora acabou de dizer, esse planejamento ele é primordial, gente. E às vezes a gente pensa, mas é só para amanhã, é só para o futuro. Não, gente, é agora, o planejamento é agora. Mas a minha irmã é desorganizada, meu pai, meu tio... Não, gente, eu tenho que olhar para mim mesmo, eu tenho que ver a minha organização. Né? Os meus alunos aí, alguns sabem que eu tenho alguns toques. Né? Inclusive, quando eu chego na sala e que eu vejo que a sala está bagunçada, aquilo eu adoeço. Então, assim, de repente, você tem uma determinada organização para alguma coisa, mas para outra você já não tem. Então, a gente tem que tentar, assim, sempre nivelar, pessoal. Eu tenho que ser organizado na minha vida, de uma maneira geral. Não é só com certas coisas, não. É com tudo, gente. Porque quando você está preparado para o inesperado, o impacto é muito menor. Então, é você se organizar, se planejar. Então, fica aqui o meu abraço para vocês, Tchutchuquinhos. Espero, né, muito em breve poder estar com vocês e que essa aula seja levada para a vida, tá bom? Professor André Aguinaldo, com você agora. Gente, muito obrigado pela participação de vocês e até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau.